Oi, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui para falar da primeira alunação de 2026. O que é a primeira alunação? Cada alunação começa na lua nova, então ela passa por todas as fases, crescente, cheia, minguante e recomeça na lua nova. Então, cada alunação tem 28 dias e essa primeira alunação de 2026 começou ontem, quando a lua nova entrou na fase nova, né, às 16h54 mais ou menos da tarde, se não me engano, e ela estava no signo de Capricórnio. O Sol também estava no signo de Capricórnio ontem, no último dia, né? O último dia hoje ele entra em Aquário, mas ontem era o último dia cheio do Sol em Capricórnio. E junto com a Lua e o Sol em Capricórnio, também existiam outros planetas em Capricórnio. Então, eu vou começar falando um pouquinho disso para vocês. Eu sou a Lilian, esse é o meu canal. Para quem já está inscrito, para quem já me acompanha aqui ou no Instagram, eu sou psicóloga, sou taróloga e terapeuta integrativa. O meu contato para consultas particulares, para quem quiser conversar comigo também, é o meu e-mail que está aqui sempre na descrição do vídeo. Então, eu não sou astróloga, mas eu faço aqui o tarô da lua. Então, eu leio eu de muitos astrólogos e de muitas páginas interessantes de pessoas que eu sigo e trago alguma coisa para vocês, uma pincelada dessas luas aí, mas o forte é o tarô, são as cartas que eu já fazia há bastante tempo e sou taróloga, né? Sempre fui a cartomante das minhas amigas, tirei tarô para amigas, mas assim, de uma forma mais profissional, digamos, dentro da terapia integrativa, né? Desde o final de 2022, que eu também sou taróloga e trabalho muito com tarô, com oráculos, com terapia integrativa, que é uma forma de terapia, de psicoterapia que vai falar de saúde integral, né? De saúde física, saúde mental, saúde energética ou espiritual. E aí a gente pode entrar em outras saúdes também, saúde profissional, saúde financeira, saúde familiar, que também são pontos na nossa vida que podem estar adoecidos ou podem estar saudáveis, né? Então, esse ano eu vou começar a falar aqui de saúde integral, vou trazer temas também quando fizer lives para a gente conversar, debater sobre temas, vou querer saber os assuntos que vocês querem falar sobre saúde integral, dizer para vocês também quais são os assuntos que eu mais tenho conhecimento, que eu mais domino. Mas então, pessoal, o que que aconteceu nessa lua nova que entrou ontem no signo de Capricórnio? Uma coisa que chama stellium. Eu, como não sou astróloga, não sei exatamente, né, na astrologia o que que isso significa, mas o que que a Mulheres Lua, que é uma das páginas que eu sigo, que fala muito de astrologia, diz assim, que não é todo dia que o céu te entrega uma lua nova com um stellium, que é um alinhamento de 4 planetas no mesmo signo. E ontem esses planetas estavam todos em Capricórnio. Então, Vênus, Marte, Mercúrio, a Lua e o Sol em Capricórnio. Então, essa lua nova que começou ontem, essa primeira lunação do ano, começou de um jeito muito especial, muito auspicioso, que, segundo muitos astrólogos, falam que foi um céu espetacular ontem e que ele reverbera durante toda a lunação, que são esses 28 dias e mais. Esse alinhamento de planetas de ontem, ele reverbera por 6 meses. Então a gente vai ter essa energia de Capricórnio, que é o signo da ambição, do trabalho, da disciplina, desse detalhe na ordem, na construção. Todos esses planetas ontem, essa energia vai reverberar por 28 dias, muito forte nessa primeira semana, que ela tá na fase nova, mas em toda a lunação, que são os 28 dias, e ainda nos próximos 6 meses. Então, Sol, Lua, Mercúrio e Marte em Capricórnio, e a Vênus também, que já entrou em Aquário ontem à noite, alguns, assim como a Lua também já entrou em Aquário. A característica dessa lunação tem os signos todos em que ela se iniciou ontem. Embora hoje o dia já tem uma energia dessa lua em Aquário, né? Mas a energia da lunação continua sendo as desses signos, desse signo de Capricórnio muito forte que estava ontem quando a lua entrou na fase nova.
Então, o que que ela fala nessa página aqui? Eu gosto muito de ler exatamente como tá, até porque às vezes tem algumas coisas muito lindas assim. Então, clareza mental, né? Mercúrio e Marte juntos que cortam a hesitação, que fazem trazer essa força de abrir o caminho, de não hesitar. A força do início que a lua nova sempre traz. Toda lua nova ela é uma semente que tu planta, que vai ter raízes profundas por causa dessa questão do Capricórnio, que constrói muito forte a sua base, né? O Capricórnio ele demora às vezes muito para construir, mas a base dele é muito sólida. A disciplina, que é a energia da Terra, que é o elemento que rege o Capricórnio, né? Então diz que esse céu ele pede leveza e compromisso. Então, é um compromisso com esse tom já do ano novo, do ano 1, que astrologicamente começa lá em março, né? Mas o número 1, numerologicamente, o ano já começou, é o 2026. Então, tem uma energia de leveza, de novidade, e traz muito potencial de cura. Esse ano todo, mas essa primeira lunação, né? Então, o Dmitry Camiloto, que é outro astrólogo que eu adoro, ele diz assim, né? Que essa lua nova que aconteceu ontem é como se fosse uma mulher lendo folhas de chá. Sensibilidade para descobrir o significado escondido por trás dos acontecimentos, essa intuição aguçada, fala que em alguns momentos da vida, né, nós ficamos confusos ou perplexos e que é aí que surge a oportunidade de acessar forças ocultas, ou entidades ou coisas que a gente crê ou interno mesmo, esse mergulho interno, né, para que as situações fiquem claras, para que elas não sejam mais indefinidas, embaralhadas. Então, essa lua traz presságios, ela traz intuição, ele diz que ela oferece guiança, né? Quer dizer que para que a gente acalme o nosso coração, acalme a nossa mente e receba as mensagens que a gente precisa, as orientações que a gente precisa para viver esse momento que ao mesmo tempo é tão magnífico que a gente está vivendo no planeta, de ascensão planetária, né? De trocar a vibração a, da Terra mesmo, né? A consciência das pessoas que vão ficar aqui na Terra e a questão de salvar o planeta. E ao mesmo tempo, guerras, a questão climática destruindo vidas, destruindo lugares e o crescimento acelerado do fascismo. Então, mas para quem crê, hoje a Carol Capel, que é uma ocultista, que eu sei o que estuda ocultismo, ela falou sobre isso, né? Sobre o perigo que seria hoje a humanidade ficar sabendo de repente, toda a humanidade, sobre a mentira, sobre os extraterrestres, a nossa família galáctica, sobre vida em multidimensões, centenas, milhares de planetas e coisas que os poderes da Terra já sabiam e ocultaram da gente. Que o que aconteceria? Na verdade, um surto coletivo, talvez, se isso explodisse de repente, essas verdades todas. Porque tem muitas pessoas no planeta que acreditam que os nossos irmãos de outros planetas e tal são anjos caídos, são, né, figuras demoníacas e pessoas, entidades e seres que vão querer nos destruir, embora isso seja uma narrativa que também foi imposta para a Terra justamente por essa mentira, né, que foi sustentada durante muito tempo, que não tem como provar que tem vida em outros planetas. Bom, a nossa van filosofia, a nossa van ciência ainda enxerga muito pouco do céu e do que existe de fato no céu, né? E essas verdades vão aparecer. Mas a palavra de Jesus, que foi repetida na Bíblia, sim, mas também distorcida de milhares de formas, né? Jesus nos avisou, ele disse tudo o que ia acontecer, ele disse o que a gente precisava fazer, né? E a humanidade não aprendeu ainda, uma grande parte da humanidade, a vibrar no amor, na solidariedade, a entender que sem a troca com o outro, o respeito pelo outro, nós não existimos, e se a gente não cuidar do planeta, o planeta também não existe. E Jesus não só avisou, como ele descreveu, como que seriam as fases do processo, e que aqui nós teríamos tribulações e que no final dos tempos, então, nós teríamos exatamente isso que nós estamos vivendo, né?
rumores de guerra, sinais de guerras, terremotos, maremotos e, enfim, muitas coisas, revelações. Então, é um momento de grande desafio também, para que a gente mantenha uma calma, uma paz, até para a gente poder acalmar as pessoas que vão ficando cada vez mais nervosas na medida que esse processo vai se acelerando, né? Então, essa lua nova, essa primeira lunação do ano, como esse ano, ela traz muito essa força, né, do ano 1 e aí de toda essa característica. Então, voltando aqui para o Dmitry, ele fala, né, que sugere essa lua sugere uma intuição afiada, perspicácia especial, porque é uma alunação poderosa, especialmente favorável à materialização de interesses e desejos com vigor e ousadia, porque tudo isso é a característica do Capricórnio. Então, isso está muito impulsionado, isso está muito forte, porque tinha aí todos esses planetas em Capricórnio, né? O Sol, a Lua, essa lua nova, iniciando aí as lunações de 2026. Aí ele diz, com Capricórnio o papo é reto, todas as escolhas têm consequências. Sem desejo não somos capazes de mover um dedo, mas o desejo está transbordando como nunca. Então ele diz, direcione com integridade esse formidável pico de energia, poder e força de propósito trazidos pela lua nova. Você está diante de um novo ciclo capaz de conduzir realizações e propósitos maiores. Basta querer de verdade fazer por onde. Quer dizer, não ficar hesitando, não ficar procrastinando, fazer a história do melhor feito do que perfeito. Esse é um momento muito bom, muito propício para isso, para começar tudo, para fazer tudo que a gente precisa fazer, especialmente esses 28 dias, mas esses 6 meses, porque essa força aí que teve de todos esses planetas aí em Capricórnio, ela vai continuar reverberando. Então, pessoal, voltando aqui ao Mulheres Lua, o que ela fala? Que é uma lua de manifestação, o ato de tornar visível o invisível, a alquimia de transformar o pensamento em matéria. Na alunação de Capricórnio, deixar de apenas desejar e começar a construir, dar forma física ao propósito. Diz que essa alunação, então, nos coloca com os pés na terra, lembrando que para construir um império é preciso disciplina, estrutura e trabalho duro. Capricórnio é uma mina profunda onde estão os recursos brutos. Mas extrair o ouro dessa mina, precisamos de mais do que apenas força bruta. Precisamos do fogo transformador e da ginga de quem sabe caminhar nas encruzilhadas. A energia visceral de pomba gira que acende nosso desejo de realizar. Muito legal ela falar em ginga hoje. Hoje eu estava conversando também com a minha taróloga, que a gente troca sessões e terapias, sobre a questão do Wagner Moura, que ganhou o Globo de Ouro, ele tentando explicar o que significa dizer que o baiano tem o molho, e como é que ele tentou explicar em inglês isso. E agora ela falou em ginga, que isso é uma coisa muito nossa. A gente tem, os baianos têm o molho e tem a ginga, mas acho que todo brasileiro tem um pouco, né, desse molho, dessa ginga. E o Capricórnio tem essa questão da dureza, do trabalho duro, e esse momento traz uma leveza também, que é isso, assim, de ter a ginga de ir pela encruzilhada, de buscar uma leveza para ir leve nesse caminho. E aí, essa palavra disciplina que assusta tanto, né? Eu me lembro sempre de uma das minhas musas deusas, que é a Bárbara Eliodório, que falou, e que a gente já conversou sobre isso, né? Que disciplina é ser discípulo de si. E é uma coisa muito difícil pra gente, talvez um grande desafio do ser humano é aprender a cuidar de si, porque a gente sabe muito mais cuidar dos outros, principalmente as mulheres que já nascem, crescem aprendendo, sendo programadas para cuidar, né? Mas a gente tem que aprender que cuidar da gente é essencial, que não é egoísmo e que é necessário, que quanto mais a gente cuidar da gente, mais saúde a gente tiver, mais a gente faz pelos outros e menos trabalho a gente dá para os outros. Só que a gente tem muita dificuldade, né? Nós temos muitos vícios, muitos maus hábitos, estamos todos aí tentando aprender e nos organizar dentro disso também para ter saúde, nesse momento que o planeta está adoecido e nós estamos adoecidos também, né? Então, aqui ainda no Mulheres Lua, né? Ela fala que a carta desse momento aí, dessa alunação, é o mago, que ele é o alquimista. Ele é aquele que
sai atrás, né? Que o ouro não é apenas o dinheiro, é a realidade do sonho tangível que faz brilhar o teu sonho, que faz brilhar o que tu quer, e que então esse Capricórnio traz essa força de sair das primeiros passos, que é o mago no tarô, né? Ele é o que sai caminhando, ele vem depois do louco ali, do não iniciado, que ainda tá olhando para onde ele vai, como que ele vai. O mago já deu o primeiro passo, ele já tá indo. Então, ela diz assim: nessa alunação, a sua epifania, a ideia brilhante, precisa das mãos da sua maga para virar matéria. Quer dizer, precisa colocar em ação. Isso é o do Capricórnio. Precisa colocar a mão na massa, precisa colocar, fazer a coisa sair da hesitação e entrar no trabalho, porque daí tem todas as probabilidades de tu manifestar aquilo que tu quer, aquilo que tu deseja, nessa energia toda aí de Capricórnio. Astrologia aplicada, que eu também adoro, diz, né? Então, não é sobre querer, é sobre sustentar. A Rita Araújo, da Energia dos Arcanos, fala muito sobre isso também. Que não é difícil acessar a energia que a gente quer, é difícil sustentar essa energia, né? Então, ele diz: o desejo agora pede ossos, tempo, silêncio e escolha. O que nasce aqui quer durar. Eu achei muito interessante isso em relação ao tarô e a cartas que saíram hoje mais cedo e do recolhimento, do silêncio, né? A questão dos ossos. A gente leu muito aqui na minha outra rede social, no Instagram, o Mulheres que Correm com Lobos, fizemos muitas lives e fala muito dessa questão, né, dos ossos, e aí o Capricórnio traz isso, essa força mas que também tem um silêncio de tu pensar para fazer devagar aquilo e ter consciência que tudo que começa agora vai durar. Tem tudo para durar, né? Nessa alunação, com a energia dessa alunação aí nesses meses, nessa primeira alunação que abre o ano. Então, ele diz assim: hoje a lua nova em Capricórnio inaugura um tempo de compromisso. Capricórnio não fala de desejo imediato, mas de escolha sustentada. Aqui o inconsciente é convocado a responder: a que ideal você vai se submeter? O que merece o seu tempo, a sua disciplina ou a sua renúncia? Exatamente isso. E para a gente pensar sobre essas perguntas, tem que ter um recolhimento, um olhar para dentro. Tudo que inicia agora pede estrutura psíquica, responsabilidade simbólica, que seja capaz de atravessar o tempo. Então, olha que grande isso, né? Que a gente está começando agora, porque tem toda essa responsabilidade do Capricórnio e pede essa estrutura psíquica para a gente olhar e fazer tudo com calma, com estrutura, como quem está construindo uma base, uma jangada bem sólida mesmo para atravessar um mar que pode até ser revolto, mas se a jangada for bem sólida, tiver bem amarradinha, a chance de tu ficar em cima dela é maior. Então não se trata de começar por impulso, ainda não. Isso talvez vá acontecer lá, né, com o Sol lá em Áries, depois lá em Março, né? Agora não é um momento de impulso. Trata-se de assinar um pacto com aquilo que pode se tornar caminho, solo, estrutura e base. Quer dizer, um pacto com aquilo que tu deseja a longo prazo, né? Diz para ser estratégico sobre essa lua, que tudo aqui tende a durar, que não sejam coisas baseadas em fuga, em desejo, mas em compromisso com o teu desejo, não em fuga, mas em compromisso com aquilo que tu realmente quer. O que começa agora reverbera por 6 meses. E vale lembrar que a próxima lua nova fará um eclipse total com o Sol em 17 de fevereiro. Então, essa alunação vai até 16 de fevereiro, e aí a gente tem um super momento que vem a entrada do Sol em Aquário, 2 eclipses, sendo que o primeiro no dia 17 de fevereiro. Então, ele diz que a Ruda ajuda nessa semana de lua nova, para quem gosta de ervas, né, e do significado das ervas, sabe que a Ruda é uma planta muito poderosa de limpeza e de energização, né? Ele fala que ocorre uma mudança profunda que está se desenrolando agora, tocando o planeta inteiro. É como estar diante de um novo limiar, um ponto de virada. Desestabilizador, sim, mas inegavelmente excitante. E aí é isso. É desestabilizador, sim, o que está acontecendo.
mas inegavelmente excitante, porque são mudanças, são coisas, são sonhos que a gente quis para a Terra e que, para quem crê, eles estão aí. Quer dizer, a gente está diante de um tempo novo, a Terra não vai mais ser a mesma, mesmo que para quem não acredita em ascensão planetária, só pelas questões sociais que estão acontecendo no planeta, climáticas e desmoronamento dos sistemas que não se sustentam, né? Capitalismo, essas ideias fascistas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, é aquilo, nós estamos diante de um amanhecer que vem aí, né? Tá perto do amanhecer, então tem uma estabilidade, uma coisa da gente não saber o que vem, inclusive memórias de tempos em que a Terra sofreu tragédias, né? E que não é o que vai acontecer agora, embora pareça que a gente já está vivendo, né? Um Armagedon, uma tragédia. Estamos indo para melhorar isso, embora não pareça, mas todos nós sentimos esse cheiro de algo novo, muito novo que está vindo. Então ele fala que essa lua abre portas, fortalece decisões que aguardavam há muito tempo, né? Que é o momento delas nascerem. E fala de responsabilidade afetiva, autorresponsabilidade afetiva, amar o próximo como a ti mesmo, lembra? Então, exatamente isso, né? Repete aí as palavras do nosso mestre Jesus. E aí ele usa a Lué de Luna maravilhosa, que hoje estava tocando na minha playlist lá atrás, enquanto eu estava jogando um tarô à tarde. E eu falei pra menina que ama, eu disse, ó, tá tocando Asas da Lué de Luna justamente agora que eu tirei essa carta, significa que isso vai dar certo, que vai acontecer. E aí ele diz, pra que te quero asas se eu tenho ventania dentro? Lué de Luna, cantora geminiana com ascendente em gêmeos. Então, né, justamente essa música que tava tocando no tarô que eu joguei hoje à tarde, e eu achei, né, tudo muito mágico, tudo muito que combina muito essas energias. A arte é uma pausa, um intervalo, um parêntese na utilidade da vida. Marcel Duchamp, artista francês leonino. Esse menino da astrologia aplicada usa muita poesia e psicanálise, e eu gosto muito das coisas que ele posta, e aí ele avisa de novo, né? Um mês para o eclipse total do Sol em aquário, quer dizer, no mesmo dia do Ano Novo Chinês Lunar. Então é o marco aí que vem a nova humanidade a partir. Ó, quase que eu derrubei aqui o meu computador. Que vem uma energia da nova humanidade aí a partir dessas transições que vão acontecer depois dos eclipses de fevereiro. E em março, sim, a gente tem a entrada do novo ano solar astrológico, né, pessoal? Que é ali na entrada do outono, na entrada do Sol no signo de Áries, que é o ano novo astrológico. E aí, então, pessoal, já indo direcionando mais para essa semana, né? Porque todas essas características ontem da Lua no signo de Capricórnio, agora a Lua já está em Aquário e a Lua vai mudando cada 2 dias, mais ou menos, de signo. Mas a gente tem essa alunação. Então, a Astrovision, que é a Cris, que eu adoro, uma astróloga, minha amiga maravilhosa, ela diz o quê? Pós-lua nova em Capricórnio, começamos a semana com uma energia potente, né, para semear novas intenções. Então, isso tá muito forte nessas primeiras horas aí, hoje, amanhã, essa semana toda da lua nova. É uma semana de produtividade, inspiração. Hoje, o Sol, agora, às 22h44, ele ainda tá em Capricórnio agora, que na hora que eu tô gravando esse vídeo para vocês, que são 10 para as 9, mas hoje à noite, ali, 15 para as 11, o Sol entra em Aquário. Então, aí ela diz: todos que nascem hoje até as 22h44 ainda são capricornianos, depois vão ser aquarianos. E a energia de Capricórnio, então, ela é prática, persistente e focada em resultados. E aí, a Julie Marie, que é uma astróloga que eu amo também, diz assim: o dia de ontem se foi, o amanhã ainda não chegou. Nós só temos o hoje. Vamos começar. Madre Teresa. Últimas horas do Sol em Capricórnio. E aí ela fala: o hoje como dádiva, o tempo como mestre. O cardinal da terra, aquele que passo a passo chega no topo da montanha. Não sinto como uma realização pragmática, mas como prova de amor à vida.
Então é isso, né? Essa coisa do Capricórnio que se fala, parece muito pesado, chegar no topo da montanha e ir subindo passo a passo, mas não. E aí ela fala que isso é prova de amor à vida. E é isso, a gente saber que aquilo que a gente for devagar e que for construindo com estrutura, com base, é o que constrói a nossa vida, a nossa história, esse caminho aqui que a gente está fazendo aqui. A lua se fez nova ontem em meio a um stellium de grandes deuses e deusas, alinhamento planetário da mais alta qualidade. Como se outras fontes de saber do céu se curvassem à maturidade de Capricórnio, de Saturno, e reconhece que hoje está com eles a fonte de consciência maior, a de que temos o hoje em nossas mãos. Então, se for para amar, ame hoje. Se for para refletir, reflita hoje. Para avançar, avance hoje com as ferramentas que tem. Para planejar seu caminho, semeie sementes que cabem nas suas mãos, que são suas conquistas, sua história, suas intenções. E aí, esses alicerces que a gente está colocando agora para construir o em cima, o que é importante para nós, né? Logo, o Sol chega em Aquário em meio a essa primeira lua nova de 2026, capricorniana. Um céu que lembra ser irmã de toda a liberdade, a disciplina. Como já dizia nosso mestre Renato Russo, né? Disciplina e liberdade. Conselheira de toda a revolução, a razão. Amante de toda a montanha, a presença. E isso é o que, enfim, os monges, os yogis e muitas linhas terapêuticas, Gestalt e muitas outras coisas falam. Se a gente aprendesse a viver o momento presente, o agora, né? E não na ansiedade do depois e nas culpas e lembranças do que já foi. Então, para encerrar aqui, pessoal dos astrólogos maravilhosos, de volta o Dmitry Cameloto, né? Porque ele diz assim: preparem-se para os acontecimentos marcantes que irão ocorrer ao longo dessa semana. O mundo não será o mesmo depois dela, e nós também não. O tremendo fluxo de energia do início de 2026 se reflete no carrossel de planetas que começou a sair de Capricórnio e entrar em Aquário. Lá eles descem até o Hades, ou ao fundo das nossas sombras, para iluminar e tomar consciência do que estava oculto, e se encontram com Plutão transformando para sempre a nossa visão das coisas. A atualização geral dos nossos sistemas e configurações está sendo radical. Isso aí, né, pessoal, para quem gosta e conhece um pouquinho essa questão da entrada de Plutão em Aquário. Plutão é um planeta que fica em média 20 anos em cada signo. Então, ele esteve em Aquário a última vez há 248 anos atrás, exatamente na Revolução Francesa. Então, se diz assim, já desde os anos 70 e 80, os estudiosos astrólogos que previam as mudanças planetárias a partir de 2012 falavam isso, né? Quando Plutão entrar em Aquário, nada será o mesmo mais na Terra. E a gente está vivendo isso nesse momento. A semana que começa hoje será totalmente permeada pela culminância desse poderoso fluxo cósmico, trazendo rebentação e transformação que mudam as coisas para sempre. Lua e Vênus estão com Plutão em Aquário agora, simbolizando o novo estado de espírito que você experimenta nesse início de ano e as situações que lhe serão correspondentes. Liberte-se do que pudesse estar bloqueando a sua autenticidade e reconheça o poder que reside na capacidade de abrirmos e fecharmos portas para sempre, sem dramas e de forma cirúrgica. Então, pessoal, é muita coisa, é muita informação, eu gosto de ler, né? Porque às vezes, em alguns momentos que eu tenho mais tempo para me dedicar, para fazer um grande resumão para vocês de tudo que eu leio, mas aqui eu vou lendo e vou comentando, porque eu acho muito bonitos, muito bons, e muita qualidade os textos desses astrólogos, são muito mais astrólogos que eu sigo e leio, às vezes eu fico meio perdida, né, o meu TDAH ali no meio de tanta informação, e eu sempre trago para vocês aquilo que ressoa comigo, né, que bate no meu coração. Agora a gente vai pro tarô dessa lua. Hoje, esse início, essa primeira lunação de 2026, eu vou usar também um novo jogo de tarô, que são duas cartas, uma do tarô egípcio e uma do tarô Wicca, que é a carta da alunação.
É uma carta só para todos nós aqui, para os seguidores, para os inscritos, para quem acompanha, para quem vai ver esse vídeo. Durante essa alunação de 28 dias, que vai até o dia 16 de fevereiro, essa carta, essas duas cartas, têm uma energia que traz uma mensagem para nós, para todos nós, para essa alunação, para esses 28 dias. E junto também aquele tarô que eu faço normalmente, que é o tarô da lua, que é para a semana de lua nova. Depois, na próxima semana, tem o tarô da lua crescente. A semana passada, a última lua, eu não postei por questões minhas, inclusive de saúde, menopausa, e que eu vou trazer depois para vocês, porque a gente vai começar a falar aqui de saúde integral, então eu vou contar um pouquinho as minhas histórias primeiro, para depois também saber do que vocês querem conversar. Mas nós vamos ter na próxima lua o tarô da lua crescente, hoje o tarô da lua nova, que são 3 cartas que vocês escolhem a primeira, a segunda ou a terceira, que hoje é o quartzo laranja a primeira, quartzo rosa a segunda e o quartzo azul a terceira. E aí são 3 mensagens diferentes que eu trago, né? Depois que eu faço o jogo, a interpretação, e aí cada um ouve a interpretação daquela que tirou. E eu digo que ela vale para semana, mas vale para toda alunação também. Essas cartas que saem pra gente quando a gente pensa em alguma coisa, ou só para receber uma mensagem para quem tá aqui no canal, para quem curte tarô, oráculos, esses arquétipos aí que são pontes para o nosso inconsciente, que nos trazem mensagens. Então, pessoal, reforçando, eu sou a Lilian, eu sou psicóloga, terapeuta integrativa, taróloga, esse é o meu canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem, me ajudem a ter mais visualizações e seguidores, que eu consigo fazer mais coisas aqui, inclusive a questão das lives e do tempo, e para quem eles distribuem isso. Então, se vocês gostam, se vocês curtem, deixem também recados, mensagens para mim. Vamos lá para o tarô da lua nova, essa lua com essa energia muito forte do signo de Capricórnio, a primeira lunação de 2026. Oi, pessoal. Então, esse é o nosso tarô da lua nova, que entrou ontem na fase nova, no signo de Capricórnio. Ontem o sol também estava em Capricórnio. Eu já contei um pouco aí desse céu, né, dessa primeira lunação de 2026 que começou ontem com a lua nova. Então esse é o tarô. Aqui o tarô, as cartas do caminho sagrado, para quem já me conhece, já viu algum vídeo ou conhece tarô, sabe que é o que eu mais uso aqui nas redes. Então, inclusive nesse momento eu achei que tinha que usar ele, começar com ele, porque é um momento onde os povos nativos norte-americanos e da América Latina toda, eles são povos que foram dizimados, e agora os povos norte-americanos, que esse tarô é os ensinamentos dos povos indígenas norte-americanos, dos povos nativos. Eles estão lá lutando pela sobrevivência deles, sendo tratados como imigrantes numa terra que era deles, que eles são os povos originários, né? Os nativos, os donos da terra, os primeiros, e que cuidam da mãe terra, né? Muito mais do que os verdadeiros invasores, que somos nós, digamos assim, né? Os brancos que chegaram e tomaram conta das terras, e nós ainda estamos aqui, Gaia ainda está sobrevivendo com todos os maus tratos, graças aos povos originários que cuidam da natureza, das matas, que preservam a natureza e nos mantêm ainda vivos aqui, apesar, né, da devastação e da poluição. Então é uma homenagem também o nosso tarô, com essa energia linda aí de 2026, mesmo com todo esse caos à nossa volta do planeta. Para quem crê, a gente está subindo de vibração o planeta, então todas as coisas que são muito negativas ainda estão saindo para fora, estão limpando. Mas é um ano muito positivo, é um ano 1, essa alunação de Capricórnio é uma alunação muito linda, porque ela traz muita estrutura para os novos começos, aí a primeira alunação desse ano, como eu falei antes, com vários planetas que estavam em Capricórnio, alguns já passaram para Aquário essa noite, mas tem a força dessa alunação, que é uma lua nova, né, que é de começos de
inícios e com essa força de Capricórnio, desse signo de terra, de estrutura, de fazer as coisas com organização, com disciplina, para que elas sejam sólidas. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar tirando uma carta do tarô egípcio e uma carta do tarô Wicca, que vão ser as cartas dessa lunação, que é até a próxima lua nova. Então, essa lunação, que começa com a lua nova em Capricórnio e passa por todas as fases da lua até chegar na próxima lua nova. E essa é uma mensagem, então, geral para todo mundo que está assistindo, né, o vídeo, para todo mundo que vai assistir o jogo de tarô das cartas do Caminho Sagrado, que vão ser 3 cartas para vocês escolherem, né, como eu normalmente faço. Então, essa carta aqui vai ser a carta dessa lunação para todos nós que estivermos aqui assistindo, acompanhando, vendo esse vídeo. Essa alunação, ela dura, então, 28 dias e essa carta é a carta geral da lunação do tarô egípcio. Vamos lá, olha só que lindo. O eremita. Então, depois, na sequência da interpretação das cartas, eu vou falar dessa carta, o eremita, mas é uma carta muito linda, interessante que ela saiu num jogo que eu tava fazendo agora, num atendimento, com a minha taróloga, inclusive terapeuta maravilhosa, que a gente troca, e saiu muito o eremita, né? O eremita, ele é um sábio, ele é um estudioso e significa muitas coisas, então é muito legal, ele combina muito com essa alunação aí de Capricórnio, uma energia do eremita pra gente nesses 28 dias é muito auspicioso, digamos assim. Agora eu vou tirar todas as cartas e depois vem a interpretação. Então, uma carta do tarô Wicca, das nossas ancestrais, olha só, algumas já se jogaram, então vai ser uma dessas 3 aqui, dessas 4 aqui, esta aqui, vamos lá. Olha, amo essa carta. A Neva, minha prof, falou em Shekinah na última oração de sexta, na aula de sexta. Linda, Shekinah, transcendência. Que lindo isso, essa nossa primeira alunação do ano, começar com essa carta tão linda de transcendência, que é justamente isso, e é o que nós vamos viver esse ano, nos próximos anos em Gaia, na Terra, uma transcendência de consciência, de cuidado com o planeta, né? E é bom a gente elevar a nossa vibração e nos alinharmos com isso, porque para quem tiver desalinhado e longe dessa vibração do amor uns com os outros, do amor com o planeta, vai sofrer muito mais com essas transformações, todas muito rápidas que nós vamos passar, cada vez mais esse ano, porque vamos ter aí Plutão entrando finalmente em Aquário e muitos outros planetas também, num ano 1, que é 2026, então vem muitas mudanças aí para o planeta Terra nesse ano. Então, que lindo, nós temos aí o eremita para essa lunação e Shekinah. E agora nós vamos para o jogo, que daí eu vou tirar 3 cartas aqui, das cartas do Caminho Sagrado, para cada um escolher. A número 1 vai ser o quartzo laranja, número 2 o quartzo rosa e a número 3 o quartzo azul. Já vão pensando, quem se conecta com o jogo. Vamos tirar aqui a primeira cartinha. Para quem escolheu o quartzo laranja, a primeira carta. Agora, para quem escolheu a segunda, que é o quartzo rosa, a segunda carta. E a terceira, o quartzo azul. Então, vamos lá, pessoal. Para quem escolheu a primeira carta, o quartzo laranja. Tenda da Lua, recolhimento. Lindíssima essa carta, também saiu no jogo mais cedo com a minha taróloga do Tarô na Floresta. A gente ama essa carta, ela é muito linda, Tenda da Lua,
né? É uma carta feminina, do feminino, as mulheres se recolhiam muito em tendas, não só nos ciclos menstruais, mas em outros momentos de cura. E essa carta é muito simbólica nesse tarô, é muito, muito linda. É a carta que é a capa do livro, inclusive. Para quem escolheu o número 2, o quartzo rosa. Escudo do leste, iluminação, esclarecimento. Que lindo. Hoje, no dia de hoje, segunda-feira, eu até coloquei essa blusa amarela, porque segunda-feira é o dia do raio dourado, que é o raio da iluminação, para quem conhece os raios divinos, os 7 raios divinos. E aí sai essa carta que é iluminação, esclarecimento. E a número 3, para quem escolheu o quartzo azul. O tambor, ritmo, tempo interno. Muito lindas as nossas primeiras cartas aí, desse primeiro jogo, da primeira alunação, né? Não é o primeiro jogo de 2026 aqui do nosso tarô, mas é a primeira alunação de 2026 e todas as lunações agora eu vou tirar também uma carta geral do tarô egípcio e do tarô Wicca, que é aquela energia do mês, dos 28 dias, pra gente que acompanha aqui o canal, que vai assistir os vídeos, que acompanha o Tarô da Lua. Eu sou a Lilian, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, taróloga e trago aqui assuntos mais de astrologia, o Tarô da Lua. E esse ano também a gente vai começar a falar agora nos próximos vídeos e também em lives sobre saúde integral. E que é o meu trabalho de terapeuta integrativa, o que, que é isso e vários temas relacionados a isso e coisas que eu quero que vocês escolham também sobre o que vocês gostariam que a gente conversasse. Então, gratidão, namastê. Agora vem a interpretação desse nosso jogo de hoje. Oi, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre a interpretação das cartas. Esse vídeo eu gravei em 3 partes, né? Então, a primeira parte eu tô aqui nesse cenário onde eu falo sobre essa primeira lunação do ano, que começou ontem com a lua nova em Capricórnio. E o jogo de tarô eu fiz na natureza, enquanto ainda tinha um pouco de luz do dia, porque eu gosto de fazer os vídeos na natureza quando eu consigo. Hoje tava um pouco frio, porque a temperatura despencou aqui no sul. E eu gosto que tenha pelo menos uma parte do vídeo que seja na natureza, porque na casa onde eu tô morando agora, que eu sou muito grata, que vai ser por um ano mais ou menos que eu vou morar aqui, tem um pátio com uma natureza muito linda, então eu gosto de gravar ali para pegar essa energia. E saíram as cartas, como eu expliquei, nessa alunação eu vou tirar o tarô da alunação, que é uma carta do tarô egípcio, que são os arcanos maiores do tarô, e uma carta do tarô Wicca. Então, essas duas cartas vão ser para alunação. O que é essa alunação? São os 28 dias até a próxima lua nova. E essa é a primeira alunação de 2026. Então, depois tem o jogo das 3 cartas do tarô, das cartas do caminho sagrado, que cada um escolhe uma carta, né? A primeira carta foi o quartzo laranja, depois o quartzo rosa e o quartzo azul. E agora eu vou começar interpretando, então, as cartas únicas que eu tirei, que é para todo mundo, para esse mês aí dessa alunação que começou ontem. Então, a primeira carta que saiu do arcano maior foi o eremita. Eu achei muito interessante, porque além de ter muito a ver com o que a gente falou do Capricórnio, do recolhimento, do silêncio, também saiu uma carta de recolhimento ali nas cartas do Caminho Sagrado, que é a Tenda da Lua. E no jogo que eu fiz hoje à tarde, na consulta que eu fiz hoje à tarde, saiu o eremita e saiu a Tenda da Lua. Então a gente falou muito dessas cartas. E no vídeo da Carol Caprio, que eu sigo, que eu adoro, que ela também tira tarô, ela também tirou o eremita hoje. E daí eu aprendo coisas com ela, que é uma escritora incrível. Então, pessoal, agora eu vou falar do eremita, né, que é a carta 9 do tarô, ou o ermitão, também pode ser, né? O que o eremita as pessoas sempre associam muito a uma coisa solitária, de isolamento, mas ele não é necessariamente solitário. O eremita, ele é um sábio, na verdade.
só que é da sabedoria interior. É isso que é quietude, que é para dentro. O eremita, ele tá num momento de introspecção, ele busca autoconhecimento e sabedoria interior. Por que que ele é um sábio? Porque ele já sabe que o que dá a base para a vida, para enfrentar os desafios, para viver também as coisas boas da vida, estrutura, inteligência emocional, como saber lidar com as emoções, porque a gente vai sentir todas as emoções, é o autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais olhamos para dentro e sabemos quem nós somos, por que que nós reagimos de determinadas formas, a conhecer as nossas emoções, a conhecer os nossos comportamentos, os nossos dons, os nossos desejos, a gente fica muito mais forte para viver, muito mais forte para ajudar os outros ou para desempenhar quais sejam as nossas funções, os nossos papéis. Porque para quem acredita em missão ou espiritualidade, né? Um dia uma colega de aula perguntou para a Neva, minha professora, numa aula que devia ter uns 500 alunos mais ou menos, e aí ela falou assim: Neva, eu sou uma menina lá da Bahia, e ela disse assim: eu sou camareira de um hotel. Como é que eu desenvolvo a minha espiritualidade? Como é que eu ajudo as pessoas de alguma forma? Como é que eu sei que eu tô cumprindo a minha missão, se eu acredito em tudo isso, tenho toda essa fé, todos esses dons, estudo, é aluna da Neva e de outras coisas. E aí a Neva falou para ela: cada pessoa que tu sorri no quarto do hotel que tu encontra, tu tá cumprindo alguma coisa, né? Tu tá levando luz para aquelas pessoas, tu tá levando luz para aquele lugar. Então, tem milhares de formas de nós cumprirmos aqui, de levar luz para os lugares. E isso a gente descobre também através do mergulho interior. O mergulho interior, ele requer, às vezes, um período de isolamento voluntário para meditar, para encontrar respostas, para ser guiado pela luz da razão, da intuição, longe da agitação externa, ensinando paciência, prudência, que é a jornada espiritual para se conectar, né, com os propósitos e para encontrar mentores, para que nós nos tornemos os nossos próprios guias. Ele ensina muito isso, né? Ele diz que é refletindo sobre o passado que a gente sabe como andar para frente. E isso vale para tudo na história do mundo também. É refletindo sobre a história, sobre o passado, que a gente evita as tragédias no futuro e constrói as coisas novas. E isso vale para nós também. E para quem acredita muito nas questões de ancestralidade, né? Não só daqui, dessa vida, da nossa infância, das nossas experiências, mas dos nossos ancestrais também. O tarô é isso, né? São arquétipos, são coisas da humanidade, dos nossos ancestrais, mensagens. Então, o eremita é isso, ele tem, a Carol Capel falou sobre isso hoje, né? Que ele tem essa luz, que ele ilumina o escuro, ele ilumina o escuro que está dentro, essa sombra, ele traz a luz, né? E ele ilumina também aquelas coisas que estavam ocultas e que precisam ser clarificadas. Então, depende do jogo em que ele sai, né? Mas para nós, que é uma mensagem aqui para todos, tal, pode ter a ver com os nossos dons também, né? O que que a gente precisa trazer à luz que a gente já sabe, que as outras pessoas não sabem, que pode ajudar as outras pessoas, de qualquer forma, independente do assunto. E como é que tu pode, com o teu autoconhecimento, iluminar coisas e necessariamente iluminando coisas em ti, a gente está iluminando coisas nos outros, nas pessoas que convivem com a gente, que conversam com a gente, enfim, que trocam, né? Então, aqui ela diz assim, que é um chamado para o silêncio, meditação, análise profunda, buscar a verdade dentro de si mesmo, talvez afastar-se temporariamente para desenvolver paciência, força interior. Mas em tudo que eu tenho estudado hoje, que tem falado, o que eles dizem assim, o ideal é a gente fazer esses 5 minutos de mergulho interior todos os dias, ou 10 minutos, ou quem consegue mais, uma prática de meditação, porque todos os dias nós estamos ansiosos e a vida aqui é uma vida, né, hoje que a gente leva com celular, telas e tudo muito rápido, que traz muita ansiedade. Então fala de que pode ser que surja, sabe, um professor na vida da pessoa ou a necessidade de se tornar o seu próprio guia. Então,
com tudo que tu já estudou, que tu tá aprendendo e com todo esse mergulho interior, né? Quanto mais tu olha para dentro, tu medita, tu acalma o coração e o chakra cardíaco e a mente, tu ouve as respostas que o universo te dá. Porque isso também foi uma das coisas que Jesus falou, né? Quando ele disse eu sou a verdade, a vida, ele quis dizer que todos nós somos. Que esse eu sou está dentro de nós, que é o eu sou, esse eu crístico dentro de nós, que tem todas as respostas. E hoje a física, a medicina moderna e todas essas questões quânticas, de física quântica, já estão dizendo que o coração ressoa, né? É um órgão que tem uma energia, que vibra a não sei que distância, e ele tem neurônios, e ele tem conhecimento, e ele tem sabedoria, e a gente vem de uma era que ensinou que tinha que ouvir só a mente, não o coração. E é uma grande confusão isso, né? E Jesus disse também, conhece o teu coração e domina o teu coração. O que é dominar o coração? Não é não sentir, é conhecer, saber o que tu vai sentir ou saber o que fazer quando tu sentir, né? Dominar o coração. E aí o eremita é muito bom porque ele ensina isso, ele fala de propósito, de essência, e de foco em espiritualidade ou em coisas que estão além da matéria, né? E aí, de novo, vem uma coisa que a gente tá falando todos os dias, como se acalmar com ansiedade, com pânico, com tudo. Pé na terra, pé na areia, pé no chão, contato com a natureza, tocar em árvore, enfim, qualquer coisa que traga contato com a natureza tá baixando os nossos batimentos cardíacos, a nossa ansiedade, a inflamação do nosso corpo. Então, é muito necessário nesse momento. Então, essa é uma mensagem do eremita, que é essa mensagem geral dessa lunação para todo mundo, para esses 28 dias aí, que vão até o dia 16 de fevereiro. Então, pessoal, partindo para a segunda carta, que foi essa carta, que é uma das cartas mais lindas do tarô Wicca, que é Shekinah, transcendência. Então, esse é o tarô Wicca, eu já usei aqui em outros jogos, para quem não conhece. Ela é maravilhosa, Shekinah, né? Ela representa a manifestação do sagrado feminino, a presença divina na natureza, no corpo, é a conexão com a deusa, né? Para quem gosta de Wicca, e a gente fala muito hoje da deusa, o que é essa deusa, né? É a mãe terra, é Gaia, é a deusa divina de Gaia, né? Porque Gaia é um ser vivo e é um ser feminino, ela é a mãe terra, né? Que nos dá vida e que também está em sofrimento e tá mudando e transcendendo junto todos nós, porque nós somos uma grande unidade, todos uma coisa só, uma grande energia, nós, a natureza, a Terra, a Mãe Terra, o nosso planeta. Então, essa palavra Shekinah é uma palavra de origem hebraica que significa habitação ou presença divina, referindo-se à manifestação divina entre os homens. Então, essa manifestação que sempre foi Deus, esse Deus masculino, né? E a gente fala muito deusa, 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 por quê? Porque a fonte, a origem da vida não é masculina nem feminina. E a energia do nosso planeta é uma energia feminina, é uma energia de deusa mãe. Né? Tanto que lá nas religiões mais remotas e tal, quem estuda história e tal já sabe que sempre foi cultuada a deusa. Depois, lá junto já com patriarcado, religiões e coisa, que veio essa imposição de um deus homem masculino, né? Então, é o aspecto feminino, embora ela tenha, a palavra tenha uma origem rabínica, ela diz assim, em contextos esotéricos, como o Wicca, que daí é o tarô Wicca, ela é interpretada como um aspecto feminino, a luz gloriosa, a mãe divina. Diferente de um Deus distante, ela é a presença divina aqui e agora, no mundo material e dentro de nós. Quer dizer, essa fonte que vibra dentro de nós, essa mãe divina que vibra dentro de nós o tempo inteiro, a deusa, né? Representada por Isis, por Maria, Maria Madalena e todas as femininas, né? Elas são uma representação dessa deusa que é a deusa mãe divina da terra,
né, de Gaia, do nosso planeta. Então, e ela fala disso, assim, desse aqui e agora, da Terra, de estar enraizado aqui, no momento presente, que é o que existe, e esse dia que a Terra nos dá, que renasce, né, todo dia, temos novo. E a Neva falou uma coisa na aula que eu adorei sobre a lua. Nós estávamos numa aula sobre a lua e tal. Ela disse: a lua é o olho da deusa, né? É por isso que a gente tem o fascínio também pela lua, né? Que é o feminino, tudo isso, mas mais do que isso é o olho da deusa, nesse céu que a gente não vê tudo que existe, porque nós estamos aqui nessa matriz, nesse holograma, um pouco confinados. Então, a Shekinah representa tudo isso. Ela é uma energia que une corpo, alma, quer dizer, a matéria com a alma. Fala de conexão com os elementos também, que a Shekinah habita em todos os elementos, na terra, no ar, no fogo, na água, porque é a deusa, ela está em todos os elementos. Fala que é um convite para expressar os seus dons, para dançar no ritmo sagrado da vida, para integrar os opostos dentro de ti, um momento de empoderamento, de movimento, de força com essa presença da deusa que está te apoiando com uma energia maternal e protetora em momentos de transição, em momentos de cura, em momentos de renascimento. Então, é uma carta muito linda também. Eu achei muito lindo ser essas duas cartas, as primeiras cartas desse primeiro tarô da lunação, que vai acontecer toda lua nova, sempre que iniciar uma lunação. Então, foi o Eremita, do tarô egípcio, e Shekinah, do tarô Wicca, transcendência. Então, pessoal, agora vamos para a interpretação individual das cartas do caminho sagrado, que são essas aqui. A primeira carta é o quartzo laranja, para quem escolheu a primeira carta, o quartzo laranja, a tenda da lua. E aí, antes eu falei, quando fala em recolhimento, né, o eremita em recolhimento, e esses planetas todos em Capricórnio, nessa lunação capricorniana, tem tudo a ver, a tenda da lua, recolhimento. Essa carta também saiu no jogo que eu fiz hoje à tarde, então eu falei dela. A aplicação aqui no livro, ela é a carta da capa do livro, eu falei isso para vocês, né? As cartas do caminho sagrado. Aqui nesse jogo de hoje eu vou só ler a aplicação para vocês. E como eu fazia quando era um jogo só escrito, sem vídeo. A carta da Tenda da Lua fala de retiro. Faça uma pausa em suas atividades. Pense em como a sua influência está sendo exercida nesse momento, se está sendo uma boa influência ou não. E diz que pode ser um período um pouco estéril, porque você precisa ficar só e dar atenção a você mesmo, para variar. E aí tem tudo a ver com a energia do eremita, né? E aí com aquilo que eu falei também antes, de como a gente aprende a cuidar dos outros, mas não de nós. Então, às vezes, quando as coisas começam a não dar muito certo, a nossa energia parece que não tá indo do jeito que a gente quer, só um pouquinho, né? Peraí. Vamos dar atenção pra gente, vamos olhar pra gente, vamos fazer os nossos autocuidados, a nossa meditação, refletir um pouco, dar uma pausa para entender o porquê desses reflexos e ver como é que faz. O retiro não é um ato de fraqueza, é um ato de força. É no retiro que se consegue, no presente, preparar uma base sólida para o futuro. Tudo a ver com os signos, todos os planetas em Capricórnio, né? E tudo que a gente começar agora vai reverberar no futuro. Tudo que a gente começar aí nessa energia dessa alunação nos próximos meses. Então, diz que os momentos de solidão podem te permitir fazer coisas que lhe trazem alegria sem interferências de fora. Lembre-se dos verdadeiros milagres podem ocorrer em sua vida se você permitir repouso, souber se encaminhar em direção a um novo ponto de partida de forma suave e tranquila. Então, para quem escolheu a segunda carta, que é o quartzo rosa, que foi a carta número 8, escudo do leste, iluminação, esclarecimento. E aí eu brinquei que hoje, segunda-feira, que eu coloquei essa cor amarela por causa do raio dourado, que é o segundo raio divino. Para quem sabe, para quem gosta de estudar o esoterismo, muita gente conhece os 7 raios divinos. E é o raio da iluminação. Então, a carta do escudo do leste representa uma necessidade de clareza em alguma parte da sua vida.
É um momento de iluminação, onde subitamente as coisas podem se encaixar. Se você estava confuso, é um momento de botar ordem na sua vida, restaurar as coisas com atitudes simples e organização. Depois que tudo estiver em ordem, a clareza vai surgir no caminho. E tem tudo a ver com esse Capricórnio, esse monte de Capricórnio aí que fala de ordem, organização, disciplina, nessa alunação, nessa lua nova, principalmente nessa semana. Então, a iluminação vinda do leste pode estar lhe pedindo também que ajude outras pessoas a encontrar maior clareza em suas vidas. Partilhar as suas ideias, né, ajuda também você a se iluminar, quer dizer, quando tu troca isso com as outras pessoas. Um momento de curar velhas feridas, superar pensamentos negativos para abrir novos espaços de clareza. De todos os pontos de vista, o escudo do leste assinala um tempo de novas liberdades que afloram sempre que você limpa a poeira que lhe cobre os olhos e começa a enxergar de cima das alturas, como uma águia. Observe os pensamentos que ainda os mantêm atrelado a velhos padrões. Ilumine essa cegueira, reunindo a sua coragem para alçar novos voos a partir de agora. Então, pessoal, a última cartinha desse jogo, dessa primeira alunação de 2026, Lua Nova em Capricórnio, a carta 32, o tambor, ritmo, tempo interno, para quem escolheu o quartzo azul. Deixa eu ver onde ele está aqui, o quartzo azul, 32, o tambor, ritmo, tempo interno. Se o tambor falante falou com você, vocês podem ver, né, que aqui é o desenho de um tambor, é porque você está sendo solicitado descobrir o seu próprio ritmo interno. Talvez você esteja forçando demais a barra ou atropelando o ritmo. De qualquer maneira, a falta de sincronia exige o realinhamento com as necessidades do corpo. Ritmo é uma coisa pessoal. E honrar o próprio ritmo é voltar a se harmonizar com o próprio eu. A partir desse ponto, o bem-estar pessoal permite que você se harmonize com outros ritmos de vida. O tambor diz que você deve se abrir para ajudar para que as batidas do coração da Mãe Terra possam lhe trazer respostas, né? Possam lhe ajudar para ouvir as batidas do coração da Mãe Terra. E a gente fala muito aqui de aterramento, que já está provado que o aterramento traz uma calma para o cérebro, ele é anti-inflamatório, mais de 20 minutos com o pé na terra, no chão, né? Já começa a ter um processo anti-inflamatório no corpo também, além de acalmar os neurônios, a mente, os pensamentos. Então, tá pedindo para diminuir a velocidade, para puxar um pouco o freio, né? Para que o corpo possa acompanhar, tá tentando fazer o corpo acompanhar os pensamentos, e aí o corpo não tá dando conta. Em todos os casos, o ritmo é a chave. Quando tu descobre a pulsação da verdadeira mãe, da mãe terra, que é uma pulsação harmônica, isso te ajuda a encontrar o eixo aqui, né? Em todos os casos, o ritmo é a chave. Esteja atento a todos os ritmos e veja como o seu se encaixa. Se ele se sente bem, você se torna a música, e a dança que você está dançando se torna uma celebração da vida. Então, pessoal, essa foi a última cartinha desse jogo da Lua Nova, o tambor. Eu sempre compartilho com vocês que eu sempre escolho uma também, e hoje eu escolhi essa última, o quartzo azul, e foi para mim certeira, muito certeira. E espero que vocês tenham curtido esse tarô novo da primeira alunação do ano. Deixem nos comentários, compartilhem com quem vocês sabem que curte esse tipo de assunto, astrologia, tarô. A gente vai começar a falar de saúde integral agora. Eu quero saber o que vocês querem. Eu vou contar um pouco para vocês da minha história e dos assuntos que eu conheço um pouco sobre saúde integral. Eu sou a Lilian, esse é o meu canal. A gente volta com o tarô da Lua Crescente. E gratidão por todos aqui. Compartilhem para que eu tenha, né, mais inscritos, mais curtidas aqui, porque daí mais pessoas vão ver. Eu vou conseguir fazer mais coisas aqui no YouTube também, como lives, para poder trocar, fazer coisas ao vivo com vocês, perguntas e respostas. E tenho outros planos aí, sonhos com a minha taróloga querida, que também é aqui do YouTube,
do Na Floresta, que nós trocamos sempre. E quanto mais cresce, né, o canal, o número de inscritos e de pessoas que visualizam, melhor, mais pessoas vêm e fica mais fácil para eu continuar também postando cada vez mais coisas, porque eu pretendo aumentar então esse conteúdo a partir desse ano e trazendo novos conteúdos para vocês. Gratidão, namastê.